Fala galera! E aí, beleza pura? Vocês estão firmes na leitura? O texto separado para a leitura de hoje foi do livro de Salmos, dos capítulos 107 ao capítulo 111. Mas para essa nossa reflexão aqui, eu quero focar só no capítulo 107. O tema que combina a promessa de Deus, o castigo por meio do exílio, a salvação de Deus, a libertação, o regresso para a terra prometida, ele é muito recorrente ao longo do livro de Salmos. No Salmo 107, esse tema ele é trabalhado mostrando 4 exemplos vívidos de salvação da parte de Deus, livramentos da parte de Deus com o seu povo. Não há muito um consenso entre os estudiosos se essas experiências realmente condizem com a realidade enfrentada pelo povo de Deus na travessia, na volta, mas tudo indica que sim, que sejam experiências reais, enfrentadas de fato por alguns grupos e que foram juntadas nesse salmo como um grande louvor a Deus, um agradecimento a Deus pelos livramentos que ele proporcionou ao povo. O Salmo 107 nos faz pensar sobre o poder de Deus e a nossa dependência dele, a necessidade da nossa confiança em Deus. O capítulo começa dizendo: "Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul." O texto que começa falando sobre a alegria de estarem juntos, segue falando sobre aqueles que foram trazidos em segurança, aqueles que peregrinaram guardados por Deus. Eles vieram pelos desertos, enfrentaram terras áridas, mas uma coisa eles fizeram: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Marca bem essa expressão. Nós vamos ver ela ainda mais 3 vezes ao longo do texto. No momento de aflição, eles clamaram ao Senhor, e Deus conduziu aqueles que peregrinavam em segurança. Depois o texto vai falar sobre aqueles que estavam nas sombras, que estavam aflitos, que estavam acorrentados. E mais uma vez o texto diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas, da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Na sequência, o texto vai falar sobre outros que sofriam de enfermidades, que estavam mal mesmo. E, mais uma vez, na sua aflição, clamaram ao Senhor. Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Mais uma vez, aquele que sofria clama ao Senhor e é liberto. E o último exemplo que o salmista dá é de um grupo de marinheiros que enfrenta situações adversas no mar. E enfrentavam uma tempestade e, adivinha, na sua aflição, clamaram ao Senhor. E ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Em 4 momentos, por circunstâncias diferentes, pessoas estavam aflitas. Mas todos esses grupos, todos esses momentos tiveram algo em comum. No momento de aflição, clamaram ao Senhor. E porque clamaram, ele os tirou daquela circunstância, os livrou do sofrimento. Seja porque estavam distantes, seja porque estavam perdidos, seja porque estavam doentes, seja porque estavam ali no mar enfrentando uma tempestade. Não há nada impossível para Deus, e ele se importa conosco. É a mensagem que o salmista quer deixar. Não importa a circunstância que você esteja passando, clame ao Senhor, porque o nosso Deus é aquele que é capaz de transformar o deserto em mar, se quiser, o mar em deserto. Ele alimenta os famintos, ele cura os enfermos. É isso que o salmista está dizendo. Na sua angústia, clame ao Senhor. Mas um outro destaque é importante ser feito. Sempre que o salmista fala sobre a forma como Deus os livrou, ele continua dizendo que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Na angústia, clame sim a Deus. Mas no livramento, não se esqueça de dar graças. Seja sempre agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima lição. E aí, já leu a Bíblia hoje?